Olá, turma, olá pessoal. Mais uma aula aqui de desenvolvimento web, diretamente aqui da minha casa. E o objetivo dessa nossa aula de hoje é que vocês entendam de uma forma bem genérica, de uma forma bem ampla, o que é o HTML, né? Se vocês lembrarem da primeira aula, das aulas anteriores, a gente vai estudar nesse curso as tecnologias que envolvem o front-end, né, o lado do servidor de um sistema baseado, o lado do cliente de um sistema baseado na internet, que é chamado de front-end. E as três principais tecnologias que a gente vai ver nesse curso, né, para essa finalidade, são o HTML, CSS e o JavaScript. Então hoje a gente começa com o HTML. O objetivo é entender o HTML de uma forma genérica, antes da gente começar a aprender os marcadores, especificamente a utilização específica dessa linguagem de marcação. Tá? O HTML ele é uma especificação de uma outra linguagem para troca de dados, chamada de XML. Tá? Então, o HTML é um tipo específico de XML. Guardem esse XML aqui, no final da aula eu vou dizer qual é o relacionamento dele com o HTML, porque no final vai ficar mais fácil de vocês entenderem. HTML é uma sigla que significa o T de text, Hypertext Markup Language, tá? Traduzindo, linguagem de marcação de hipertexto. Hipertextos são as páginas da internet, tá? Hipertextos, de uma forma genérica, são textos que têm ligações com outros textos. Então, as páginas da internet são compostas por hipertextos. São textos que têm links, onde você clica e tem uma ligação com outro texto. Por isso a gente diz que é hipertexto ou hypertext em inglês. Tá? Então, o HTML é uma linguagem que a gente marca texto e transforma em um hipertexto. Como que a gente cria texto no computador? A gente vai ter que criar texto. O HTML é texto. Né? Texto com marcações, mas é texto. Eu posso usar o bloco de notas do Windows, se eu quiser. Se você usar o Windows, eu uso o Linux. Se você usar o Windows, você pode usar o bloco de notas. Não é a melhor opção, a gente tem editores melhores. Tá? Eu sou usuário do Visual Studio Code, que é esse daqui, que é um marcador bem interessante. Tem vários recursos que são bons para desenvolvimento de sistemas, né, para programação. Tá? Então, se você quiser usar, existem versões dele para Windows, para todos os sistemas. Ele é de graça, ele é free, você pode usar sem estar cometendo pirataria, e é um editor muito bom. Vejo muitas pessoas usando aí de uma forma geral nesse universo de programação. Tá? Então, se eu digitar um texto qualquer aqui, isso aqui obviamente não é uma página HTML, está faltando um monte de coisa aqui. Mas a maioria dos navegadores já consegue exibir isso aqui como se fosse uma página HTML. Tá? Basta que você salve com extensão HTML. Então, na hora que você for salvar o arquivo, tá? Você pode colocar qualquer nome. Eu escolhi aqui index, desde que você use a extensão HTML. Tá? Esse nome index é um nome particular, é um nome que é frequentemente utilizado para quando você tem um site e a primeira página, a página que inicial, vamos dizer assim, o índice daquele site, recebe normalmente esse nome. Tá? Então é bem comum você ver as páginas iniciais dos sites com esse nome aqui, index.html, mas na verdade você pode colocar qualquer nome. Agora, a extensão não, você não pode colocar qualquer um, tem que ser o HTML. Tá? Então, se eu salvar isso daqui, ele já existe lá, eu vou sobrescrever. Eu salvei na minha pasta, então ele deve estar aqui em algum lugar, aqui, index.html. Se eu der um duplo clique aqui, o meu sistema operacional ele entende que isso é uma página HTML. Páginas HTML devem ser mostradas com um navegador. Então eu tenho um navegador padrão no meu sistema, no meu Linux aqui, que é o Firefox, e ele já abriu isso aqui com o Firefox. Agora, poderia abrir com qualquer navegador. Por exemplo, se eu gostar do Chrome, eu posso vir aqui, abrir com outro aplicativo e Internet Chromium, selecionar, né? Ele vai carregar o Chromium e exibir a página para mim também. Vamos lá.
decepcione. E aí está aí um texto qualquer, uma página sendo olhada com o Chromium. Tá? O Chromium é talvez o mais utilizado, talvez seja até melhor utilizar o Chromium do que o Firefox, mas eu em particular gosto do Firefox, acostumei a usar e tenho usado o Firefox, tanto faz, você pode usar o que você tiver acostumado, o que você achar melhor. Tá? Você pode inclusive abrir esse arquivo aqui com o editor de texto, vocês notaram? Eu posso abrir com o Visual Studio Code, se eu quiser. E aí eu vou poder editar esse arquivo, mas não é o que eu quero agora, o que eu quero é olhar o resultado. Tá? Então vamos lá, apesar desse arquivo tá muito errado do ponto de vista de HTML, está faltando um monte de coisa, ele é só um texto, o meu navegador já conseguiu exibir o texto. Tá? O que é o marcador HTML? Marcador HTML são trechos especiais que você inclui na sua página que vão dar significado para as coisas que compõem a página. Então, por exemplo, se eu quiser que tenha um título, vou colocar sem acentuação de propósito, porque acentuação é um problema que a gente vai ver como resolver depois. Tá? Se eu quiser que isso aqui seja um título, olha bem, se eu salvar isso aqui e olhar no navegador, ele não entende que isso é um título. Aliás, ele não entende nem essa quebra de linha que eu coloquei aqui, essa linha 2 saltada aqui, não faz diferença na hora de eu navegar, na hora de eu olhar a página. Tá? Então, eu tenho que marcar isso aqui, usando HTML, para que o navegador entenda que isso aqui é um título. Tá? Então, aí vai a forma geral de um marcador HTML. Tá? Sempre começa com um sinal de menor que. Tá? Esse marcador é bom, aliás, esse editor de texto é bom porque ele vai me dando os marcadores à medida que eu vou digitando aqui. Ele é preparado para o HTML, então você pode usar isso, pode usar inclusive para fazer provas sem problema nenhum. Tá? Então ele vai te lembrar dos marcadores e te ajuda, vamos dizer assim, te dispensa de decorar os marcadores. E isso é muito bom, você deve utilizar. Né? Então no meu caso aqui é um título, um header, em inglês título é header, né? De nível 1, então eu vou marcar com H1. Tá? Terminou o marcador, final de menor que. Esse editor de texto ele é muito espertinho, ele já coloca o fechamento. Esse /H1 é para dizer que terminou o meu título. No caso aqui, ele foi espertinho, mas não me ajudou muito porque ficou errado, porque o meu título é isso aqui e ele termina aqui. Né? Ele termina depois desse O e não lá onde está. Tá? Então, ou eu levo o meu título para dentro dos marcadores, desse jeito, ou então levo o meu marcador de fim, que é esse /H1, final lá do título, e pronto. Tá? Então, isso é um marcador. O marcador é uma coisa que começa com um sinal de menor e termina com um sinal de maior. Aqui dentro vai variar dependendo do que você estiver querendo marcar. Como eu quero marcar um título de nível 1, eu marquei com um H1. Tá? Sempre que eu estiver marcando um trecho de texto, nesse caso aqui uma palavra, eu vou indicar o final desse trecho com o barra e o marcador que eu tiver usado para marcar o início. Então, se eu marquei o início com H1, o final é /H1. Isso aqui já vai gerar um comportamento diferente do navegador. Se eu salvar esse arquivo aqui e atualizar o meu navegador, ele entende que isso aqui é um título e ele já deu uma formatação diferente, já deu um estilo diferente, com letras maiores, já quebrou a linha, porque agora o navegador sabe que essa palavra aqui é um título. Tá? Esse marcador, ele é um marcador antigo, ele é um marcador que existe desde sempre, desde as primeiras versões do HTML. Por isso é que ele dá essa formatação aqui na minha página. Mas hoje em dia, com as tecnologias mais modernas, os marcadores eles não dão formatação nenhuma. Eles só servem para marcar o que é o que dentro da página. Então, os marcadores, se o H1 fosse um marcador novo, eu usaria o marcador H1 para dizer que isso aqui é um título. Eu ia olhar lá no meu navegador e ele não teria mudado nada na forma de exibição. Porque o que a gente usa hoje para controlar a forma de exibição é o CSS e não o HTML. O H1 é de um tempo em que não existia CSS. Então a gente tinha que fazer tudo com o HTML. O HTML tinha que dar formatação, tinha que dar estilo nas coisas também. Hoje não. Tá? Então a gente está aprendendo HTML, não CSS. CSS é o segundo item da nossa ementa. Então, enquanto a gente estiver olhando o HTML, nós não vamos preocupar com o estilo, com a forma, se ficou bonito, se ficou feio. A gente vai preocupar com isso quando a gente estiver aprendendo o CSS.
tá? Então, eu só tenho que fazer a coisa certa. Isso aqui é um título de nível 1, tem que estar marcado com H1. Isso aqui é um parágrafo, então eu tenho que marcar com o marcador P, que é o marcador para parágrafo. Normalmente, esse recurso do editor de fechar automaticamente, ele é bom, porque normalmente o que você faz é isso, né? Então você marca com P, e aí ele já fechou e o cursor já está no lugar para eu digitar um outro parágrafo. Tá? Então, normalmente, no uso normal, ele é interessante esse recurso de já fechar para você não esquecer. Isso é bem interessante. A gente não pode esquecer de fechar as coisas, né? Então, vamos só dar uma olhada para ver como ficou essa minha primeira esquisitíssima página HTML. E é isso, né? Por enquanto, é isso daí. Uma outra coisa que eu preciso comentar com vocês hoje é o seguinte. Marcadores, eles muitas vezes demandam informações a mais para eles poderem funcionar, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira que essa palavra aqui seja um link, seja uma palavra especial, que quando eu clicar, ele vá para outra parte do texto, tá? Ou para fazer um pouco mais de sentido, vamos colocar uma palavra aqui, Google, e eu quero que essa palavra aqui seja um link para o site da Google, né? Se você olhar agora, der um refresh aqui no meu navegador, Google não é link, né? Lógico, o navegador não ia adivinhar isso, né? Para ele virar um link, eu tenho que marcar com A. Novamente o barra entrou automaticamente aqui para mim, mas eu quero ele aqui, para dizer que o link termina aqui. Salvei, e ainda assim não funcionou. Tá? Por quê? Porque o A é um marcador que demanda mais informação para ele funcionar. Ele precisa de complementos, ele precisa de atributos. Tá? Eu tenho que dizer, no mínimo, para onde que é esse link. A pessoa vai clicar aqui e vai carregar qual documento, aonde. Tá? Então, eu sempre coloco os atributos no marcador que que marca o início do texto. É sempre um espaço, o nome do atributo, e aí você tem que saber, você tem que consultar a documentação, você tem que saber, isso é padronizado no HTML. No caso do A, para dizer qual é o destino do link, é href, tá? De hiperreferência. Tá? Então, aqui eu indico a hiperreferência, quer dizer, o que vai ser carregado quando a pessoa clicar nesse Google aqui. Sempre nesse formato. É o nome do complemento, o nome do atributo, um sinal de igual e, entre aspas, o valor do complemento. O valor do complemento é o endereço do Google. Então, vamos lá, www.google.com.com. Salvei. Recarreguei, pronto. Agora virou um link isso daqui. Quando eu clico, eu vou para o site do Google. Ótimo, funcionou. Tá? Eventualmente, um marcador ele pode precisar de mais de um complemento. Tá? Então, por exemplo, vocês já viram quando a gente para o cursor assim sobre um link e ele mostra algum texto explicativo sobre aquele link? A gente pode fazer isso criando um atributo title. Tá? Esse title aqui, olha, mesmo formato, né? Nome do complemento, title, né? Um sinal de igual, entre aspas, o que eu quero como valor para esse title, que é o título desse link, vamos dizer assim. Tá? Então aqui, ir para o Google. Se eu salvar agora, vou recarregar a minha página, se eu descansar o mouse aqui, tá lá, ir para o Google como uma dica, né? Uma explicação sobre esse link aqui. Tá? Então, o que eu quero que fique hoje? Marcadores são coisas que sempre começam com um sinal de maior, terminam com um sinal de menor, ou ao contrário, é um sinal de menor e termina com um sinal de maior, ficam entre menor e maior. Aqui dentro, o marcador definido pela linguagem, pelo HTML, que a gente tem que decorar, consultar de alguma forma. Quando eu estou marcando um trecho de texto, barra marcador, marca o final daquela coisa. Então aqui está dizendo, aqui começa o título e aqui termina o título. Aqui começa o link e aqui termina o link.
E marcadores podem ter complementos. Tá? Os complementos é sempre o nome do complemento, um sinal de igual, entre aspas, o valor do complemento. Sempre. Tá? A ordem dos complementos não importa. Tá? Se eu colocar o title primeiro, antes do href, não faz a menor diferença. Eu posso colocar como eu quiser. Tá? Se eu salvar isso aqui e recarregar a minha página, eu vou ver que continua tudo funcionando. Se eu clico, continua indo para o Google. Isso não atrapalha, tá? E pode ajudar se você quiser organizar os complementos segundo algum critério, mas fica a seu cargo. Essas características gerais dos links, ou melhor, dos marcadores, é o importante da aula de hoje, é o que eu quero que você guarde. A partir de agora, a gente vai começar a ver outros marcadores, como que a gente usa, em que situação, quais complementos que eles podem receber. Tá? Então, aprender HTML é isso que a gente pretende a partir das próximas aulas. Tá? Essa página que eu usei para explicar o que é um marcador, ela está muito errada, porque uma página HTML ela tem que ter uma estrutura que é mais ou menos fixa, e que não está presente aqui. Então, apesar do navegador interpretar ela razoavelmente bem, ela está errada. Ela, segundo as regras do HTML, ela está errada. Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente faz uma primeira página correta do ponto de vista de seguir o padrão HTML. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver alguns marcadores que vão aparecer em todas as páginas, para que eles servem, como é que a gente usa, e essa aula vai servir para a gente em todas as próximas aulas de desenvolvimento web. Tá? Bom, eu fiquei devendo qual é a relação entre XML e o HTML. Tá? XML é de Extensible Markup Language, linguagem extensível de marcação. Tá? O XML é um outro padrão que é utilizado para troca de dados entre programas. Então, você criou uma planilha eletrônica, quer ler num banco de dados, ou quer ler em outra planilha eletrônica diferente, criou no Excel, quer ler no da Office, lá no Calc da Office, você pode gravar o seu arquivo usando este formato aqui e ler lá no outro programa, que ele provavelmente também vai ler esse formato. Tá? Então, com o XML é usado para isso. Tá? Então, no XML, você vai ter coisas assim, ó, se for uma planilha, por exemplo, linha 1 barra linha 1, para marcar o início e o final da linha 1. Tá reconhecendo esse formato? Tá? Eu vou ter coisas como coluna 1. Vamos supor que na planilha, na coluna 1, linha 1, tem lá o número 1, 2, 3. Barra coluna 1. Depois, coluna 2, coluna 3 e assim por diante. Tá? Então, o XML serve para programas trocarem dados, é um formato padrão conhecido por vários programas e é utilizado para troca de dados entre programas, entre aplicações de uma forma geral. E ele define esses marcadores aqui, esse formato que a gente discutiu hoje. Sinal de menor, sinal de maior, marcação para iniciar alguma coisa, barra para terminar aquela coisa. A diferença entre o XML e o HTML é que no XML você que inventa isso daqui. Tá? Desde que o seu Calc e o seu Excel eles se entendam que linha 1 é assim ou assim, você pode fazer do jeito que você quiser. Ou você, de uma certa forma, né? As pessoas que programaram lá o Excel e o Calc, eles podem concordar sobre isso daqui e tudo bem. Para o XML, tudo bem. Tá? Desde que você respeite esses padrões de menor, maior, inclusive pode ter complementos de barra para fechar, você está respeitando o padrão XML. O HTML é uma especificação, é um subconjunto do XML, onde esses marcadores aqui estão muito bem definidos, são fixos e muito bem definidos, que essa é a definição da linguagem HTML.
Tá? Então, HTML é um caso específico, é uma especificação do XML. Então, tudo que é HTML também é XML, mas nem tudo que é XML é HTML. HTML é um XML onde os marcadores estão definidos pela linguagem. Eu não posso usar qualquer coisa, não posso usar linha 1, eu tenho que usar os marcadores que estão especificados pela linguagem. Isso aí, turma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula, então, a gente vai ver a estrutura de uma página HTML correta. Até lá!